a palavra do Augusto com relação à situação do Rojas, o que me causa um pouco de estranheza, de preocupação, é o Corinthians. Cara, o Augusto já tinha tido tempo suficiente para entender que a situação era delicada e ele faz um acordo com o jogador e seus empresários de renegociação, falando que se o Corinthians atrasasse um dia do pagamento, o jogador teria direito de ir embora e teria todos os seus direitos. E aí depois ele explica que... O Augusto explica, né? Que o Corinthians teria o dinheiro do Rojas, mas precisou pagar o Mano, uma rescisão, e que o pagamento do Rojas não seria impactado. Então, assim, primeiro é o presidente do Corinthians deixando o futebol totalmente na mão do Rubão, né? E aí eu começo a me questionar o quão as coisas de fato podem ter sido feitas para atrapalhar mesmo o Augusto, politicamente falando. Isso não impede que a gente critique o Augusto, né? Que ele tenha se permitido. Mas, Jardel, o Corinthians não pode passar por uma dificuldade financeira, recapitulando o que eu falei antes de você chegar, e fazer um acordo com o Rojas e seu empresário, que nesse novo acordo, se eu atrasar um dia, eles podem ir embora. Não existe isso. Era natural que o Corinthians teria dificuldades para fazer esse pagamento. Ele teria que ter muito mais um trabalho de persuasão com eles. Galera, novo projeto, confia em mim, vamos fazer uma renegociação aqui, mas a gente está com dificuldades, né? E assim, não é fácil, mas aceitar essa condição de que se atrasar um dia o jogador vai embora, eu tenho certeza que tanto o Rosa, o empresário, estava rezando para atrasar. Então, assim, eu vou passar a bola para ti, mas me parece muito uma decisão errada, né? E aí o Augusto falou, eu precisei pagar o Mano, precisei pagar, acho que, a multa do Antônio também, mas falei que, acho que até quinta-feira, ele dá esse exemplo, tinha que pagar o Rojas, e só depois ele descobre que não pagou. Então, eu acho que é muito erro. É erro no formato que foi arrumado na renegociação e é erro de você deixar tudo na mão do Rubão. Aconteceu o que aconteceu com o Veríssimo, aconteceu o que aconteceu com o Mateuzinho. Aí o Augusto gosta muito de falar errei e corrigir, mas acho que demorou muito para corrigir, né? Primeira coisa eu quero dizer o seguinte, e aí vou dar o crédito para o Bini, porque está bem alinhado com o que eu penso, mas eu ouvi isso do Bini. O Augusto parece que ele não erra nada, e quando eu falo assim, o Augusto não erra nada, é assim, é sempre os outros erraram, aí a responsabilidade é dele porque ele colocou os outros, sabe? É sempre nessa linha. E aí eu corrigi porque, né, eu tirei o gestor, o verdadeiro gestor, ele delega, mas ele tem que acompanhar, cara. Tem algumas situações que elas são muito importantes. Então, por exemplo, nessa situação do Rojas, não foi um contrato trivial. Você aceitar uma cláusula de que um dia de atraso você perde o jogador, ou, vou mais longe, você perde o jogador e pode ter que pagar 40 milhões, é muito dinheiro, meus amigos. É muito dinheiro, não é brincadeira. Isso é muito sério, cara. De verdade, isso é muito sério. É muita responsabilidade na mão de um cara como o Rubão, se o cara não estiver bem assessorado. E aí, quando você vê o Augusto Melo falar assim, não, porque eu, assim, não sei se eu já estou um pouco incomodado e tal, mas eu achei a entrevista de maneira geral tão ruim, as respostas, elas são meio rasas, elas são meio evasivas, tipo assim, responde tudo, mas em muitos momentos não explica nada, sabe? Nesse caso do Rubão, do Rojas com o Rubão, por exemplo, ele falou assim, não, porque o Rubão, aí eu perguntei pro Rubão, e aí? Não, porque eu conversei com o empresário, não tá tudo acertado, não tá acertado. É tudo muito assim, tá no ar, entende? Amador. Não, mas vem cá, você conversou com ele, tá para qual data? Se a gente atrasar aqui, o cara corre o risco de ir embora, a gente pagar 40 milhões, cara, a gente perde o jogador e perde 40 milhões. Isso não pode brincar, não pode atrasar um dia. Aí depois ele fica ali. Você viu ele explicando as datas dos pagamentos para o Mano, não sei o quê? Tipo, não, porque eu não lembro se foi 1 milhão para quando. Cara, não pode não lembrar, não pode ter dúvida. A gente está falando aqui de milhões e milhões e milhões. Então, assim, parece muito amadorismo, cara. Parece muito amadorismo.
diante das respostas dele, né? Então, assim, a gente está fazendo uma avaliação aqui em cima das respostas do Augusto. É muito simplório, sabe, cara, assim, a justificativa. Você falar, não, mas ele conversou, não. O Rubão disse que tinha acertado tudo. Não é assim, cara. Entende? É um jogador que você pode perder o jogador como perdemos e ter que pagar 40 milhões. Daqui a pouco ter transfer ban, o cara pedir para receber isso de uma vez, sei lá. Então, assim, é muito ruim, viu, Diagão? Eu fiquei incomodado, porque, assim, o caso Rojas e o caso Veríssimo, podemos já para fazer um link. Mateuzinho, ele demonstra um amadorismo, acho que não, que é difícil achar uma palavra, a gente não quer ficar aqui sendo pejorativo e tal, mas, cara, me ajudem, qual é a palavra que a gente vai usar? Então, assim, se não é má fé, se não é, né, alguém querendo levar alguma coisa, sei lá, é amadorismo, é incompetência, você pode dar o nome que você quiser, porque não dá pra gente, aí é a mesma coisa, a história do Veríssimo, né? Não, eu escolhi o Veríssimo para ser o nosso jogador lá e tal, porque o Rubão disse que tava tudo certo. Sabe, cara, mas e aí, cadê o contrato assinado? Tem contrato assinado? Cadê o contrato? Não assinou. Aí, ó, é isso mesmo. Confia, o Bini colocou aqui a palavra, né? Confia, eu uso muito, né, o confere e tal, mas é isso, cara. Você tem que confiar, checando, acompanhando, e não assim, porque aí se for assim, Diegão, eu coloco um diretor de futebol lá, o cara faz uma merda gigante, me dá um prejuízo do caramba. Aí outro, vamos lá, tirou o Rubão. Se o Corinthians ficar com esse 40 milhões nas costas, adiantou tocar o Rubão? A merda já estava feita, cara. Um prejuízo gigante, entendeu? Por mais que você diga assim, mas ele tem que ficar com o cara. Não era nem para ele estar lá. Se o Rubão não tinha condições de acompanhar uma negociação como o Rojas, ele não tinha nem que ter escolhido. Não era nem para ele ter sido esse cara. Então arrumava um outro cargo para ele lá e tal, e não um cargo tão importante como esse. Então, assim, bastava, mas aí que tá. Bastava o Augusto ter prometido o que ele falou na campanha. O nome do Fabinho Soldado, agradando ou não, poderia estar desde o início do mandato. Exatamente. O Fabinho Soldado, em tese não, na prática é o cara para cuidar do futebol, e não o Rubão. Ele já traz o Fabinho por insatisfações no caso do Rubão. E o caso do Rojas é muito grave, Jardel, como você está falando, cara. Vai ficar uma conta aí para o Corinthians de 40 milhões sem o jogador, e aí? Quem é que paga? Cadê a responsabilidade? Tanto? Não adianta o Augusto falar assim, errei, mas agi. Errou, agiu e a merda tá feita. A merda já tá feita. Não era para isso acontecer. E é como você falou, dando crédito pro Mini. É muito fácil ficar falando que, mas foi ele, foi o empresário, sabe? Eu tô sendo sabotado, é tudo contra mim. Pô, você acha que quando o Andrés era presidente do Willian não tinha ninguém querendo atrapalhar no Corinthians? Acha que não tinha ninguém? Sabe? Então, assim, é muito coitadismo do Augusto também para ficar livrando dele. E não adianta também querendo ficar, eu bato no peito, eu assumo. Não é assumir, não, Augusto. É ter responsabilidade. É não deixar a merda acontecer, não é ficar assumindo merda. Cara. É não deixar acontecer. Sabe? Então, assim, é muito melhor se prevenir do que remediar, e ele só está remediando. Ele só trouxe o Fabinho Soldado, que era uma promessa de campanha dele, porque já estava acontecendo muita merda. O caso do Veríssimo é o que eu falo. Muitas vezes o caso ele é conduzido para a gente ter raiva do jogador. Eu falei disso aqui. O Veríssimo é santo? Não estou falando disso. Mas o que faz um cara que chegou há pouco tempo no clube, já era titular, tinha uma postura de liderança dentro de campo que a gente elogiava, e o que faz um cara desse, além do dinheiro, ir embora do clube? E aí é onde vem mais a minha preocupação, Jardel. Jogador de futebol conhece de bastidor, conhece do dia a dia. Se o jogador de futebol começa a perceber esse tipo de amadorismo, o cara não compra o projeto, meu amigo. É isso. Como o Rojas não comprou o projeto, como o Fausto parece querer ir embora. Então, quando a gente fala assim, parece que tem coisas muito além do Corinthians, pode ser por esse tipo de coisa. A gente só vê a bola rolando dentro do campo. E tem coisas que a gente às vezes não consegue entender. E talvez essas coisas possam explicar. Então, o Augusto é o cara que tem explicação para tudo, é o cara que está tentando fazer tudo certo, é um cara que faz tudo certo, que nunca na história do Corinthians ninguém nunca fez, mas tá todo mundo querendo sabotar ele. Cara, então, isso me incomoda. Isso me incomoda e parece que o Corinthians já vai pagar por isso. Já vai pagar. É isso. O caso do Rojas é que se não tiver uma solução aí amigável, e eu sinceramente não estou nem um pouco esperançoso que tenha,
Olha a trolha que o Corinthians vai levar. Tem que pagar o contrato desse cara e ficar sem o jogador. É essa diretoria, cara. Essa diretoria. Infelizmente. E assim, pessoal, às vezes o que a gente viu do Rojas, o que eu vi do Rojas também, principalmente a parte final, irritante, tudo, mas é muito por causa disso, cara. Será que o Rojas não tinha nenhuma condição de ajudar? Acho que tinha. Acho que tinha, né? Mas, assim, não é uma questão de estar lamentando a saída do Rojas, pelo amor de Deus. Mas é o contexto. É o contexto que está inserido. Administrar o dinheiro do clube é a coisa mais fácil do mundo, né? Enquanto o rombo não é para o seu bolso, é muito fácil administrar dinheiro do clube, mas, infelizmente, o Corinthians já vai pagar pelo amadorismo do Augusto. E, assim, não estou aqui julgando caráter, ética, nada disso do Augusto. Quantas e quantas vezes não falamos aqui que ele parece ser um cara bem intencionado? Já falei várias vezes aqui. Só que para o Corinthians não basta. O Corinthians não é uma empresa qualquer. Todo respeito, aí não é uma empresa que você abre e vai ali gerir um faturamento mensal de 10 mil, 20 mil, de 100 mil. Isso não é o Corinthians. Além da grandeza administrativa, tem a grandeza da paixão do torcedor. Ser presidente do Corinthians é muito difícil. E a sensação que dá é que o Augusto nunca teve nem noção disso. Do que isso representava, de como isso seria. E ele tá... Sabe quando você começa a jogar um jogo novo? FIFA, Futebol Manager. Aí você vai comprar um jogador, compra. Aconteceu isso comigo uma vez. Eu comprei um jogador que o clube que eu tava comprando botou uma cláusula lá que eu não vi. Juro por Jesus, Jardel, por amor aos meus filhos. Aí o jogador, quando completou 20 jogos, ele podia ir embora. Tinha um negócio assim. Quando veio, o jogador foi embora. Eu fui amador, mas aí eu reiniciei o jogo. Então, conhecido... Assim, o senhor era conhecido como Diego Rubão no jogo, né? Mais ou menos isso. Então, assim, o Augusto ele pode ser bem intencionado e pode ser incapaz de gerir o clube. Não são coisas excludentes. E isso sempre me preocupou. Sempre. Nesse caso do Rojas, acho que é isso, cara. Acho que já, né? Já deu, já falamos bem aí. E é preocupante, tá? Porque é só um... Sabe aquela história? Pode ser apenas a ponta do iceberg, né?